Pequenos poemas em prosa. O terceiro, o Confiteor do Artista. Então eu estava falando sobre essa parte da missa, né? Onde a pessoa se confessa, né? Não é o sacramento da confissão, onde você vai com o padre, mas é uma confissão. Lembre-se que se é o título da coisa, a gente tem que entender melhor o que está acontecendo. Lembre-se que Baudelaire, se fosse na missa, ele viria esse tipo de coisa. E lembre-se que todo mundo que leu Baudelaire, eles no mínimo sabiam um pouco ao que ele estava se referindo ali, né? Então, por causa disso, eu trouxe aqui o Confiteor. Então, lembre-se que você poderia ir para a missa e escutar latim. Talvez você não falasse latim, mas você sabia mais ou menos o que estava acontecendo, né? Eu vou ler o comecinho em latim. Ainda sobre latim, existem pronúncias diferentes, né? A pronúncia minha, e aí eu tô colocando esse minha assim entre parênteses, que faz muito tempo que eu estudei um pouquinho de latim, é o que a gente chama da pronúncia reconstruída, né? Ou reconstituída. Acho que é reconstruída, que basicamente tenta ver como que se teria sido pronunciado o latim na época dos grandes, na época de Virgílio, de César, de Cícero, né? Que é o século I antes ou depois de Cristo, né? Não é o latim que você vai ouvir na igreja. O latim eclesiástico ele puxa para o italiano em alguns sons, né? Então só uma observação aqui, provavelmente um padre não leria desse jeito. Então só o comecinho. Confiteor, e lembre-se que confiteor aí é eu confesso, né? Confiteor Deo omnipotenti. Beatai Mariae semper virgine, beato Michaeli arcangelo, beato lomne baptistai. E aí continua a parte que é importante pra gente, mea culpa, mea maxima culpa. E ele continua, não é importante isso, né? Importante é a tradução. Confesso a Deus Todo-Poderoso, a bem-aventurada sempre Virgem Maria, ao bem-aventurado Miguel Arcanjo, ao bem-aventurado João Batista, aos santos apóstolos Pedro e Paulo e a todos os santos, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras e ações, por minha culpa, minha máxima culpa. Por isso peço à bem-aventurada sempre Virgem Maria, ao bem-aventurado Miguel Arcanjo, ao bem-aventurado João Batista, aos santos apóstolos Pedro e Paulo e a todos os santos que oreis por mim, a Deus nosso Senhor. Amém. Ok? Então tenha isso em mente. Esse é o Confiteor do Artista. Então as perguntas que se colocariam pra gente tá, você está confessando de quem para quem, né? Se você está se confessando, você fez algo errado. Qual é o seu erro, né? Qual é o erro do artista? Seria essa a pergunta, né? E quem é o Deus para quem você está se confessando, né? Perante quem você está se humilhando? Acho que é essa a história desse vocabulário em específico, né? Então eu me prostro perante Deus e falo, olha, é a minha culpa, eu confesso. Bom, vamos continuar. Pois existem certas sensações deliciosas cuja melancolia não exclui intensidade. Bom, cuja melancolia não exclui intensidade leva-nos a crer que geralmente a melancolia exclui a intensidade. O que leva-nos a crer que melancolia não pode ser intensa, ou geralmente não é intensa. Por quê? Porque, como que eu cheguei a essa conclusão? Porque nesse caso, a melancolia não consegue excluir a intensidade, então em casos normais, a melancolia não é intensa, né? Vamos lá, o que é, de onde vem a palavra melancolia? Melancolia é excesso de bile negra. Os antigos acreditavam que a gente tem 4 humores, 4 tipos de líquidos fluindo ao nosso sangue, né? Seriam análogos aos 4 elementos, análogos, ok?
elemento é a terra, bile negra, o outro elemento penderia para o fogo, o outro elemento para o ar, o outro elemento para a água, né? Essa comparação eu estou fazendo, né? Mas o importante, por que eu preciso dessa comparação? Porque a bile negra é a que eu identificaria com a terra, que é aquilo que causa lentidão, tristeza, prostração. Pense assim, é diferente a terra ficar triste e o fogo ficar triste, né? A terra ela é melancólica, né? Então, se uma pessoa tem as características da terra, ela é melancólica. Ela não liga mais, né? Ela fica ali, né? Fica prostrada. Uma pessoa com tristeza, com fogo, é muito mais aquele desespero, né? Aquela coisa que se consome, que você quer se bater, que você quer. Então perceba que são dois tipos opostos de tristeza, né? Então a melancolia é isso, essa lentidão, essa tristeza, essa prostração. Ou seja, quando você está melancólico, você está indiferente, né? Tem uma cena bem interessante, eu sei que eu estou indo longe, mas não tem como não ir longe num poema desse, de um filme do Lars von Trier, chamado Melancolia. E basicamente todos sabem na Terra que está se aproximando um enorme... é um planeta, como se fosse um planeta, né? E ele vai colidir com a Terra, se eu não me engano ele é chamado de Melancolia. Ou talvez não, bom, isso não é importante. Mas ele vai colidir com a Terra e tem uma parte em que a personagem principal tem um regato ali de água, ela tira toda a roupa. A propósito, esse corpo celeste que vai colidir com a Terra é azul, né? Que é a cor da tristeza, que é essa tristeza profunda. Lembre-se da expressão em inglês blues, right? A música blues é porque você está se sentindo, you're feeling the blues, right? Bom, então ela tira toda a roupa e ela fica deitada, né, recebendo aquela luz azul. E ela tem esse sentimento de profunda tristeza, de entrega, assim, né? Quase como um prazer, como que não ligando. Ela sabe que o planeta inteiro vai se explodir, não existe vida. No filme não existe nenhum tipo de vida, então toda a vida vai acabar e ela simplesmente se entrega àquilo, né? Então acho que isso mostra muito bem o que seria esse sentimento de melancolia, né? Agora, essas sensações deliciosas, elas vêm cheias de melancolia. Só que ao mesmo tempo que elas são melancólicas, que você se entrega, né? Elas são também intensas. Perceba, se até agora eu falei sobre a melancolia como sendo a tristeza do fogo, da terra, vamos colocar assim, intensidade seria uma coisa que você esperaria do fogo, né? E no entanto, essas sensações deliciosas, elas têm a melancolia ao mesmo tempo que elas têm intensidade, né? E não há ponta mais afiada que o infinito. Ou seja, o infinito... só mais uma coisa sobre melancolia, eu coloquei aqui. Profunda tristeza, desencanto geral, ok? Desprendimento de tudo. O que é a apatia? O que é a indiferença? É desprendimento total de tudo, pouco importa, né? Você se desencantou com tudo, não tem nada que te encante mais, que te puxe, que te conecte, né? Então tem essa coisa estranha, que são as sensações deliciosas, que em teoria te puxam, te fazem conectar a elas, mas ao mesmo tempo há uma melancolia, uma entrega. Bom, deixa eu ver se tem mais alguma observação. E a ponta mais afiada que do infinito. Eu coloquei aqui sentimento de vaga e doce tristeza que compraz e favorece o devaneio e a meditação. Então o infinito ele te leva aí. Agora, é claro, se o infinito ele te leva para longe, a gente tem que entender por que também que o infinito é afiado, né? Bom, a gente volta a essa questão.
Grande deleite em afogar seu olhar na imensidão do céu e no mar. Solidão, silêncio incomparável, castidade do azul. Esse azul puro. E não sei se a gente tá indo longe demais em ver esse azul aqui, né? Talvez estejamos. Um veleiro, então ele está olhando. O importante aqui ele está olhando para o infinito. Como que você olha para o infinito? Você olha para o céu ou você olha para o mar, correto? Se você está olhando para o horizonte, você está olhando os dois infinitos, correto? Você está olhando o infinito do mar e você está olhando o infinito do céu. E esses dois infinitos se encontram. Um veleiro, eu coloquei aqui na tradução original, está dizendo ouriçado, que é encrespado, como a água é encrespada. Eu preferi falar um veleiro que estremece no horizonte, porque no francês é frissonnant, que é de estremecer, estremecente, né? Então eu preferi colocar que estremece. Então ele está olhando para o infinito do mar, infinito do céu, e de repente ele vê um veleiro que estremece no horizonte, né? Um barquinho pequenininho lá longe. E que por sua pequenez e seu isolamento imita a minha irremediável existência. Ele estava perdido no azul, no infinito, olha o barquinho e lembra da sua própria existência. E ele reconhece a sua existência como o quê? A sua existência é irremediável, não tem o que fazer, eu simplesmente existo, né? E ela tem essa monotonia que é uma melodia, né? Ou seja, uma monótona melodia da ondulação. Então a vida que passa. Todas as coisas pensam por mim ou eu penso por elas? Todas as coisas pensam por mim ou eu penso por elas. Talvez a gente volte para isso. Pois na imensidão do devaneio o eu rapidamente se perde. Então ele começa a receber muitas impressões, mas ele tem essa impressão, começa a receber muitos sentimentos, muitos pensamentos, mas ele tem essa impressão que não é ele que está produzindo esses pensamentos. Esses pensamentos talvez venham das próprias coisas, né? E aí continua. Elas pensam, ou seja, a imensidão, as coisas, nesse caso o infinito, né? Elas pensam. Na tradução aqui ou melhor, musicalmente, né? Eu preferi elas pensam, mas pensam musicalmente e pitorescamente. As impressões que ele está recebendo não são pensamentos de outro tipo. Ele vai dizer que outro tipo que é o modo como a gente pensa. Esses pensamentos são música e imagem. Só isso, só música e imagem. Sem, agora o pensamento tradicional, sem argúcias, sem silogismos, sem deduções. O que são argúcias? A argúcia é sutileza e engenho no raciocínio. Já volto a isso. O que é um silogismo? Silogismo é aquela história, lembra? Todos os homens são mortais, Sócrates é um homem, logo Sócrates é mortal. Então você tem uma premissa maior, uma premissa menor, e aí você chega a uma conclusão, né? Então é esse trabalho de articulação, né? Que é o trabalho do raciocínio, né? Então não tem argúcias, não tem silogismo, não tem dedução. Ora, se a Júlia sempre come bolo de chocolate e ela estava na casa, logo eu chego à conclusão de que ela comeu bolo de chocolate, sei lá. Não é assim que essas coisas pensam. Essas coisas pensam sem deduções, sem silogismos e sem argúcias. Elas pensam só em imagem. Elas pensam só em música. E todo esse processo de pensamento, ele não sabe se é ele que está pensando, mas ele sabe que o eu dele se perdeu. Vou abrir um outro vídeo para a gente ver a segunda parte desse poema.